esse momento em que a gente está vivendo, e que é uma situação bem expressiva, emblemática, porque tem um conteúdo que não é facilmente interpretado ou percebido, tem evidenciado muito desconforto. Também naqueles que se entendem espíritas, mesmo trazendo a doutrina, os conhecimentos, e eu vou deixar aqui somente um ponto, e a gente para por aqui, que é necessário que a gente veja as dimensões do ser humano, né? E que nós temos uma dimensão humana, que tem toda uma característica e uma configuração, e que está dentro do processo evolutivo. Não é à toa que nós recebemos um corpo, porque esse corpo também tem um conjunto de características, e que é esse conjunto de características que se liga ao espírito. Então, assim, nós temos a dimensão humana, nós temos outras dimensões, e nós temos a dimensão espiritual, mas a gente costuma apenas se ligar na dimensão espiritual, e quando chega nessa fase, que a gente muitas vezes vê a morte diante de nós, de perto, simplesmente a gente se apega somente na vertente espiritual. A gente vai para a religiosidade, vai para a espiritualidade, mas a gente não olha para o humano, e a gente fica tentando ou melhorar de última hora, ou simplesmente entender, talvez por um mecanismo de defesa, e se apegando à dimensão espiritual, que tudo se resolve, e que eu estarei protegido, e que eu estarei imune, que eu estarei isento, e que tudo que se acontece só acontecerá com o outro, e nós esquecemos que nós somos o outro para o outro, né? Então, assim, é preciso que a gente considere a dimensão humana. Nós tentamos, porque recebemos os conteúdos espíritas e fizemos uma leitura de uma determinada forma, de que precisamos evoluir moralmente, precisamos ser bons, precisamos ser caridosos, precisamos ser gratos, precisamos perdoar, não devemos, não podemos e devemos deixar e parar de ser maus. Nós precisamos, se quisermos a salvação, fazermos boas escolhas, bom uso do nosso livre-arbítrio, e precisamos de uma série de coisas. Realmente, a doutrina, ela nos traz os parâmetros, nos mostra o porquê de estarmos vivos, ou seja, incorporados, qual é o propósito de estarmos aqui. Ela nos traz a consolação na figura da imortalidade, e simplesmente a partir daí nós olhamos somente para a dimensão espiritual. Não existe evolução olhando somente para a dimensão espiritual. O desenvolvimento humano, ele tem diversas fases. O desenvolvimento humano, ele obedece também a uma sequência. Não é do nada, não é para nada o nosso gene, o nosso código genético. Não é por nada, não é para nada o nosso DNA.
e no DNA, que traz toda a codificação genética, não é só para esse corpo, não é só para a matéria. Essa codificação genérica, ela é um conjunto de instruções para a própria reencarnação, e nós precisamos entender que as instruções para aproveitarmos a reencarnação, ela não é somente espiritual. Ela não é somente espiritual. Ela é material também. Esse código genético é uma estrutura física que está no corpo. E tem um aparato, um arcabouço de informações orientadoras do processo. Essas informações que estão no nosso DNA e que são orientadoras do processo evolutivo, são orientadoras orgânicas, são orientadoras biológicas. Nós trazemos a semelhança, né, dos nossos genitores, muitas vezes. Nós trazemos a beleza, e os espíritos dizem que essa beleza física corresponde a um espírito elevado, e trazemos defeitos genéticos. A nossa genética pode conter erros, o que chamamos de erros genéticos, e provocar alguma anomalia física ou cognitiva, né, ou motora. E isso é genético também, muitas vezes. Observe, quando tem um erro genético no nosso gene, e nós espíritas olhamos para alguém que tem uma deficiência cognitiva, motora ou física, a gente diz assim, expiação e prova, ponto. Né? Então, onde é que está o link com o corpo de uma expiação em que o sujeito precisa vir com uma deficiência cognitiva? Então, observem que o gene ele atua em todo o processo de desenvolvimento do corpo humano, que nós vamos considerar como desenvolvimento humano. A criança é criança, o bebê tem aquela fase de lalação, que é aquele ruído que o bebê fala que a gente não entende, mas só a mãe entende, né? Nós chamamos a linguagem do manhês, que é a mãe que entende numa troca intersubjetiva. Numa primeira fase da vida são movimentos não coordenados, e vai se desenvolvendo. A linguagem inicial é somente o choro, ele vai percebendo que quando chora, a necessidade é atendida e satisfeita, mas ele entra em contato com outros mecanismos que compõem a linguagem, e já se alfabetiza numa outra fase, mas para isso precisa ter um desenvolvimento cognitivo compatível com a idade, não necessariamente com a cronologia, cada um tem seu tempo, mas com a fase em que se encontra. Esse desenvolvimento cognitivo precisa estar desenvolvido lá na frente e ter sido desenvolvido corretamente, adequadamente, para que o espírito evolua a partir das experiências e dos efeitos das experiências vivenciadas pelo sujeito. Mas essas experiências, elas só se linkam com o espírito em evolução e só servem de evolução para o espírito se essa matéria tiver um desenvolvimento humano perfeito, ou dentro das limitações em que o sujeito precisa ter, mas para levar toda a sua percepção sensória para o espírito. Senão não tem evolução. Né? Então, assim, nós não podemos olhar somente para a doutrina espírita, nos apegarmos a ela como ela é uma verdade, mas olharmos para ela como uma verdade que nos baste. Não.
quem faz muito bem o link da dimensão espiritual com a dimensão humana é Joana de Ângeles. E ela faz essa ligação entre as dimensões espirituais e humana através da psique. Eu falo dimensão humana e dimensão espiritual porque nos basta aqui, mas observe assim, nós temos diversas dimensões, né? Essas são as duas básicas, corpo e alma. Mas a partir da vida para o sujeito vivente, nós vamos incorporando na medida em que amadurecemos outras dimensões, né? Nós temos a dimensão espiritual, nós temos a dimensão humana. Essa dimensão humana, ela traz outras dimensões, a dimensão material, a dimensão econômica, a dimensão financeira, a dimensão intelectual, a dimensão profissional, dimensão familiar, dimensão social. Então, nós precisamos olhar para essas dimensões e, vez por outra, refletirmos como estamos em cada uma delas, para que a nossa saúde mental, ela se estabeleça, ela permaneça, né? Então, assim, basicamente essas duas dimensões, e precisamos olhar para essas duas dimensões, e elas não são dissociadas, e nós não podemos olhar somente para a dimensão espiritual. Fosse assim, eu poderia rezar, pedir proteção dos mentores, dos bons espíritos do anjo da guarda, do divino mestre e levar meu corpo para a rua, né? Eu não precisaria fazer exercícios físicos, eu não precisaria do médico dos homens, né? Ou dos humanos, para fazer um check-up para ver como é que a matéria está, e seus órgãos, e as glândulas, e os hormônios, e a nutrição sanguínea, e a oxigenação. Não precisaria verificar os diversos sistemas do corpo humano periodicamente, porque me bastaria, eu estou aqui somente para evoluir moralmente, e simplesmente evoluir moralmente é fazendo o que é certo, e o que é certo me é trazido pelo Evangelho, e a doutrina implica isso. A doutrina espírita me traz aquilo que o Evangelho não me explica, e pronto. E na verdade não é assim, porque senão a gente ficaria lá. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas eu me apego muito em ajudar as pessoas a perceber que sofremos e sentimos dores muitas vezes desnecessárias, como Paulo, o apóstolo Paulo sentiu a dor da angústia quando ele, já santificado, já como um estudioso, né, do Cristo, ele dizia que o mal que ele não queria, ele fazia, e o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Então, assim, o que que Paulo nos traz com relação a isso? Olha, eu já tenho a religiosidade, eu já sou cristão, eu já sei o que diz o Divino Mestre Jesus, eu aprendi tudo que ele trouxe, concordo, incorporo, adoto, mas, assim, é difícil. E tem vezes que eu não consigo, mesmo sabendo. Ponto. Aí a gente precisa, com esse recadinho de Paulo, com essa passagem na vida dele, a gente precisa simplesmente questionar, né? Mas como assim? Por que que sabedor das leis naturais, por que sabedor das obrigações divinas, por que que bebeu diretamente do mestre e como ele se diz não conseguir? Como ele se diz praticar o mal que não quer praticar? Aí é que entra exatamente o que o tema de hoje traz como complexos psíquicos. Porque alguém diz assim, ele é complexado. É possível que alguém de vocês já tenha ouvido isso, né? Ele deve ter algum complexo.
Olha só, todos nós, a rigor, literalmente, na essência da palavra, somos complexados, porque todos nós somos portadores de um complexo psíquico. O que é um complexo psíquico? É um emaranhado de questões, é um emaranhado de afetações que compõem a nossa sombra, que está no nosso inconsciente. E sabemos que esse emaranhado de questões, emaranhado de conflitos, emaranhados de traumas, emaranhados de dores, de afetações, de feridas psicológicas, nada mais são do que resultados, efeitos das vivências do espírito nos seus 500 anos, nos entrevidas e nas encarnações pelas quais ele teve a oportunidade de passar. Nós aqui não estamos aqui pela primeira vez, né? Estivemos lá no mundo primitivo. Então, veja bem, aqui nós trazemos a dimensão espiritual, nós trazemos a dimensão humana, e a gente vê que esse link aqui, essa ligação já está na dimensão psicológica, na psique. Para Joana de Ângeles, a psique, ela é um espírito. A mente, para Joana, a psique, o espírito, não são 3 instâncias, são uma instância apenas. É uma instância apenas. Então, assim, agora a psique traz, junto com o nosso gene, espiritualmente nós trazemos os nossos complexos psíquicos, da mesma forma que materialmente nós trazemos o nosso código genético. Do mesmo jeito que a psique é atualizada, o espírito é atualizável, senão não teríamos por que reencarnar. Eu posso sim sair daqui melhor. O nosso código genético também ele é aberto e atualizável. Então perceba, nós estamos aqui encarnados para uma atualização do espírito e para uma atualização do corpo, da nossa genética. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, se está fazendo algum sentido. Se alguém pudesse levantar alguma questão ou mostrar alguma dúvida, o ideal é que se estamos aqui por uma razão qualquer, que não percamos esse tempo e levemos alguma coisa, né? Então, por que esse tema é importante, o espiritismo e o complexo psíquico? Não é porque nos afasta da doutrina espírita e nos leva para o conhecimento produzido pelos homens. Não. Lê do engano também. Nós temos a psicologia e não é coisa simplesmente e somente e puramente dos homens. Freud, ele trouxe sua contribuição da mesma forma que Jung trouxe muitos complementos, mas a mente humana, a psique, ela foi estudada a partir dali. Até ali ninguém explicava nada, né? Até o século XVII, as crianças, elas não eram contadas, né? Como um componente de uma família, porque morria, muito provavelmente, ainda criança. A mortalidade infantil era exacerbada. E quando cresciam, se confundiam com os adultos. Se a gente olhar uma pintura medieval, a gente vai ver que as crianças se vestem do mesmo jeito que os pais, do mesmo jeito que as mães. Então, assim, obrigado, Manuel, que bom, né? Está fazendo algum sentido. É sinal de que a compreensão, e só compreendendo é que nós incorporamos, e só incorporando é que o nosso comportamento se modifica e as nossas escolhas se qualificam. Então, assim, a nossa psique, ela é uma instância onde traz
e que traz toda a história vivenciada pelo espírito. E como nós estamos somente no segundo mundo da escala evolutiva, nós temos conteúdos para trabalhar. Qual é a proposta da santificação? Quem é o santo? Quem é o espírito puro? O espírito puro é aquele que integrou seus conteúdos inconscientes à sua consciência num processo de autoconhecimento, em que ele vai sentindo os efeitos produzidos pelas circunstâncias e acontecimentos da vida no campo de experiências e processando essas dores ou não, ou algumas delas, ou não também. Na medida em que eu sinto e me lamento, e é por isso que a doutrina diz que lamentação é uma encarnação perdida, eu vivo uma experiência e me lamento por ela, me lamento pelo adoecimento, me lamento por um sofrimento, me lamento por uma dificuldade. Eu não compreendo o que me aconteceu, eu não faço uso do que está me acontecendo para interpretar o que aquilo está querendo me dizer, né? E se eu não interpreto o que aquilo que eu estou vivendo quer me dizer, não tem evolução. Eu vou continuar com esses conteúdos nas minhas sombras, na minha sombra, no meu inconsciente. Mas a partir do momento em que aquilo que se me acontece, eu internalizo, dialogo, e vou buscar as razões não somente na doutrina espírita, porque eu vejo muita gente que passa por alguma coisa e que diz assim, a expiação e provas. Uma pessoa uma vez me disse assim, a sorte dele é que ele encontrou a doutrina espírita. Eu digo, mas por quê? Ah, porque ele está desempregado, ele não consegue emprego, ele era uma pessoa altamente qualificada, contribuiu muito com algumas grandes organizações, mas hoje ele tem um currículo amplo, rico, e o mercado não absorve. E ele encontra a doutrina espírita e passou a entender o que acontece com ele, que é uma provação, que é uma expiação. Eu pergunto assim, mas onde é que está a expiação? Porque você me diz que ele é muito inteligente, ele soergueu diversas organizações de grande porte, ele não tem nenhuma deficiência, ele se movimenta, ele tem um intelecto perfeito, ele compreende, ele lê, aprende, dialoga, argumenta, fundamenta e parece ter um raciocínio lógico perfeito. Ele pode ir e vir, ele discerne, ele analisa e fundamenta e explica uma situação qualquer. Onde é que está a expiação? Porque, assim, se ele tem inteligência, se ele tem intelecto, se ele tem todas as funções motoras, se ele tem uma saúde biológica orgânica perfeita, se ele tem todos esses recursos, aonde está a expiação e a prova? Ah, em tirar o emprego? Não. Porque está lá na parte 3 do Livro dos Espíritos, que a lei do trabalho é uma lei. Se é uma lei, ela tem direitos e obrigações, né? Toda lei, perante ela, eu tenho responsabilidades, mas também eu tenho direitos. E se a lei é uma lei da natureza, a gente precisa entender que eu tenho direito ao trabalho e sou obrigado a trabalhar, porque o trabalho é outra fonte de desenvolvimento cognitivo. Então, assim, se ele é perfeito e se ele trabalha, vamos analisar a situação e ver. E, na verdade, o sujeito estabelece determinadas condições que
o mundo já não oferece mais, o mundo mudou e o sujeito continua querendo o mesmo espaço, querendo a mesma coisa, querendo o mesmo patamar, querendo o mesmo nível, querendo tudo da mesma forma, mas o mundo é dinâmico, né? Então não é expiação e provas isso, isso é acomodação mesmo. Isso é acomodação mesmo, né? Então observe, a gente esquece da dimensão humana, nós temos todos os recursos, porque assim, ó, se Deus nos deu a responsabilidade, a oportunidade de reencarnarmos com a responsabilidade de tornarmos-nos espíritos um pouquinho melhor que seja, ninguém delega responsabilidade, atribui responsabilidade sem delegar poderes. Então, se Deus nos deu a responsabilidade de evoluirmos, com certeza Ele, que é perfeito, nos deu os poderes. Quais são os poderes? Os recursos. E esses recursos estão no corpo. Esses recursos estão na estrutura material. Esses recursos estão no cérebro, fundamentalmente nele, porque é a partir dele, um instrumento que o ser humano não conseguiu reproduzir em laboratório, é a partir dele que tudo no corpo funciona, inclusive a capacidade de cura, a depender dos nossos pensamentos, a depender do que pensamos. Então veja que essa estrutura física, ela corresponde a uma dimensão uma dimensão humana que precisa ser considerada pelos espíritas no processo evolutivo, para que saiamos da concepção, como eu diria, estéril, porque não produz muita coisa, enquanto nós precisamos da dualidade, né? Nós precisamos do dia, da noite, nós precisamos do masculino e do feminino, não somente do sexo biológico, mas das estruturas masculinas e femininas para a fecundação. E o nosso espírito evoluído só irá fecundar com essas duas dimensões, espiritual e humana. Eu preciso estar atento para todas as necessidades humanas. Eu preciso estar atento a todas as necessidades humanas nas suas diversas fases do desenvolvimento humano. E é por isso que muitas vezes eu não entendo, eu, representando todos nós, não entendemos, como Paulo, por que eu ainda faço mal? Por que eu ainda faço chorar as pessoas que eu mais amo? Por que eu não percebo que o outro precisa de uma ajuda? Por que quando percebo eu não ajudo? Porque nós temos a diferença que é a consciência para um animal também racional, mas que não tem a consciência. E é a consciência que, no meu grau evolutivo, me faz considerar diversas possibilidades de fazer e de não fazer, de ser bom e de ser mal. Agora sim, Robson, então intencionalmente eu posso ser bom, intencionalmente eu posso ser mal. Essencialmente nós somos bons, é por isso que nós temos dificuldade de fazer o mal. Crime perfeito não existe porque nós inconscientemente deixamos rastros. Porque a gente não faz o mal de forma perfeita. Porque a nossa essência é boa. Nós fazemos um esforço muito grande para fazer o mal. Mas só que esse mal que fazemos, ele vem do inconsciente, ele vem da nossa sombra. E nós não controlamos, como Paulo não controlava. Então, hoje, com a ajuda de Joana de Ângeles, nós sabemos por que ainda fazemos o mal, por que ainda não conseguimos fazer o bem, por que ainda não conseguimos perdoar, por que ainda nós trazemos uma conjunção adversativa no perdão. Eu lhe perdoo, mas não quero mais lhe ver. Ou atravesse a rua, ou não ligue mais para mim, né? Então, por que até mesmo a nossa bondade não é
plena, não é pura. Mesmo que queiramos, porque somos espíritas e sabemos das leis. Mas por que que isso acontece? Espiritismo e complexos psicológicos. Nós ainda somos imperfeitos e estamos no segundo mundo da escala evolutiva, porque temos um complexo psicológico que precisa ser trabalhado. E só vai ser percebido pelo sujeito vivendo a vida, sendo afetado por ela, mas observando que resposta eu apresento para as coisas que a vida me coloca. É isso que eu preciso olhar. Como eu estou respondendo às coisas da vida? E o que estou sentindo com esse modelo, esse padrão de respostas que eu apresento. O autoconhecimento passa por aí. E o autoconhecimento é quem vai perceber as nossas questões sombrias. Joana de Ângeles diz que por que estamos no segundo mundo na escala evolutiva? Porque nós temos um conteúdo sombrio para ser trabalhado. A gente está aqui para isso. Agora, não vamos sair santos dessa encarnação. O que ela quer dizer com isso? Que nem todas as questões sombrias serão trazidas à nossa consciência, porque não temos uma estrutura psicológica suficientemente bastante para aceitarmos essa realidade tão tenebrosa, tão sombria. Então, é um pouquinho de sombra que a gente vai tratar nessa encarnação, que é exatamente aquilo que a nossa personalidade se compõe. E a gente faz um estudo da nossa personalidade, vamos ver que tipo psicológico nós pertencemos, quais são os meus estilos de superação em uma quantidade aí que vão a 23, 24 itens, né, que compõem o construto da personalidade, para que nos ajude no processo também de autoconhecimento. Resumindo, o tema da nossa conversa hoje é espiritismo e complexos psicológicos. Nós vimos aqui que nós temos uma dimensão espiritual e que trabalhamos essa dimensão espiritual de várias formas. Nós vamos ao centro espírita e ouvimos uma palestra. Nós vamos ao centro espírita, silenciamos e nos deixamos incorporar das energias daquele ambiente. Nós vamos ao centro espírita e tomamos um passe, reequilibramos os canais captadores da energia do cosmos e purificamos e equilibramos e ajustamos as nossas energias. Lá também a gente entra em contato com os divinos mestres e com os trabalhadores. Tem um campo quântico no centro espírita que nós precisamos dele, imergir nele. Muitas vezes nós vamos para um socorro espiritual. Eu estou deixando essa mão aqui porque é a dimensão humana, mas estamos falando da dimensão espiritual. Muitas vezes eu vou para o centro espírita em busca de um socorro espiritual. E eu preciso, se for buscar um socorro espiritual, entender que o socorro espiritual não é para mim, não. O socorro espiritual é para o espírito equivocado, que muitos chamam de obsessores, eu não concordo com esse termo, acho um desrespeito com eles. Já fomos até piores do que muitos deles, e eles se santificarão como nós também. E nós chamamos eles de obsessores, mas a causa da ligação está na gente. Então a gente aponta o dedo e diz, é ele quem me obsedia. Mas a gente raramente olha para nós e diz, não, eu dou causa para essa obsessão, né? Então, assim, dentre as tantas coisas que a gente vai, que nos leva para o centro espírita, uma delas é o socorro espiritual, mas que fique claro que o socorro espiritual não é para mim, não.
Eu sou problema meu. Eu tenho uma proposta de me tornar uma pessoa melhor. Com os meus próprios esforços, vencendo a mim mesmo. Quando nós vamos buscar um socorro espiritual, nós estamos fazendo uma caridade, sim. Porque aqueles espíritos equivocados que insistem em permanecer conosco são levados. E muitas vezes são amparados. Ou têm a oportunidade de fazer e renovar suas escolhas. Muito embora não estejam obrigados a isso. Quando a gente conversa com alguns espíritos, diz, segue Jesus, é de não quero, eu vou ficar com ele. Eu estou me divertindo, vou ficar com ele. O que é que a gente diz? Vá em paz, que o Senhor os acompanhe. A gente vai dizer, não, você não pode ficar com ele. Ele tem um livre-arbítrio, e eu não posso interferir no livre-arbítrio dele, como Jesus não interfere no meu, como o meu anjo da guarda também não interfere no meu, e como os mentores cruzam os braços quando eu escolho fazer aquilo que eu poderia não fazer, né? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas eu vou trazer a figura da dimensão humana. Observe, para a gente compreender tudo que se passa, tudo que é trazido na dimensão espiritual, nós precisamos ter tido um desenvolvimento humano. Os nossos recursos, o nosso aparato material precisa ter sido bem desenvolvido para que a gente possa dar termo às questões espirituais que me trouxeram para a reencarnação. Então, nós temos sim uma dimensão humana para olhar para ela. E se eu quero evoluir moralmente, eu não posso ficar somente lendo os livros da codificação e me torturando como Paulo, não consigo fazer o bem que sei que preciso fazer e o mal que eu sei que eu não devo fazer, eu faço. Porque não basta, porque nós precisamos olhar para a dimensão humana e buscar na nossa sombra. Nos interrogar, como Paulo fez, mas por que eu sei o que é concupiscência e eu não consigo atender a lei? Ele fez um processo de autoconhecimento. E Santo Agostinho, no próprio Livro dos Espíritos, nos traz um checklist, né? Na questão 919. Então, o que Santo Agostinho está provocando ali? Vai para a tua psique, faz um levantamento do seu dia, lembra o que você fez, lembra como foi o seu dia, como você se relacionou. Basta. Você é que tem que ver se realmente você fez o mal. Né? Nós estamos aí em 56 minutos, são 19 horas e 59 minutos. Então, veja bem, eu espero ter conseguido, pelo menos, se ficou que nós temos a dimensão espiritual, nós temos a dimensão humana. A dimensão espiritual traz tudo aquilo que nós precisamos, né, para evoluir. A dimensão humana, ela traz todos os recursos pelos quais eu vou dar termo à evolução do espírito. Mas o que faz a ligação entre a dimensão humana e a dimensão espiritual é a dimensão psicológica. E é nela que nós temos as nossas sombras que precisam dialogar com a nossa luz. Sombra, luz. Inconsciente, consciente. O processo evolutivo do espírito requer que, com os recursos materiais do corpo, desenvolvidos pela dimensão humana, tragam os nossos conteúdos do inconsciente para o consciente. Tragam os nossos conteúdos sombrios para a luz. Se alguém puder me dizer aí, se eu conseguir me fazer entender, é a primeira perguntinha. E se valeu ter estado aqui conosco, nesses minutinhos, ainda aqui com todos esses percalços, eu agradeço. Bom, somos 12 pessoas aqui, né? Agradeço por vocês estarem aí
não sei o que aconteceu, não teve divulgação, divulgado, alguns percalços, mas assim, quando a coisa é de Deus, ela não se interrompe, né? Ela não deixa de acontecer, tá bom? Bom demais estar com vocês. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um, para que, irrigada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela frutifique nos meio de suas famílias. Cuidem bem de vocês e cuidem bem dos seus amados. Fiquem com Deus. Manuel, sou eu quem agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Gratidão a todos vocês. Tchau, tchau.